caro estudante, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco aqui sobre o capítulo 3, que trata das derivadas, né? Regras de derivação. Vamos começar ali na parte de revisão do capítulo, né? Então vamos começar aqui no exercício número 1, ele pede para você relembrar todas as regras de derivação apresentadas, né? Então, regra da potência, multiplicação por constante, soma, subtração, produto, quociente e a regra da cadeia. Sempre lembrando que a derivada é definida como um limite, então muitas dessas regras, muitos desses resultados a gente consegue fazendo a análise lá na definição, né? Devido às propriedades dos limites, tá bom? Então, exercício número 1, ele pede para você lembrar a regra. Como é que é a ordem aqui mesmo? Começa com a potência, né? Então, a regra da potência, né? Então, qual é a derivada de x elevado a n, né? Então, aí você pode escrever nx elevado a n menos 1, a n real, né? Que é a letra A, né? Letra A. Então, aqui a letra B. Aí a letra B, você vai ter a multiplicação por constante, depois soma e subtração, né? Então, a multiplicação por constante também, muito simples, né? Então, sempre que você tiver uma constante vezes uma função e você quiser encontrar a derivada, é a constante vezes a derivada daquela função, certo? Aí depois você vai ter a regra, a derivada, né, da soma de funções, né, soma de duas funções. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas. Então, até aqui, tudo relativamente tranquilo para a gente poder acompanhar, né? Pronto. Quais as outras lá? Depois da subtração, agora sim, produto, quociente e a regra da cadeia. Então, agora a gente tem que ter alguma atenção um pouco maior. E aí a regra do produto. A regra do produto diz o seguinte: se você estiver derivando em relação a x, né? Se você estiver derivando o produto de duas funções, né? F de x vezes g de x. Então aqui não é o produto das derivadas. E por isso a gente precisa ter alguma atenção, né? Então aqui na verdade você vai ficar com o seguinte: você pode escrever, né? A primeira função vezes a derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Tá bom? Também pode ser assim, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Não tem problema, né? Como é que é? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Não tem problema, mesma coisa, né? Isso é a regra do produto. Agora a regra do quociente. A regra do quociente, ele diz o seguinte: se você estiver derivando o quociente de duas funções, e aqui também tem que ter muita atenção, não é o quociente das derivadas, tá? Tem uma regra para conseguir encontrar essa derivada, né? Então, como que é a regra, né? Então, o denominador você vai elevar ao quadrado, e aqui no numerador você vai escrever assim, ó, o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Bom? Muito bem. Então, denominador vezes a derivada do numerador menos numerador vezes a derivada do denominador. E o denominador original fica ao quadrado
na derivada aqui, né? Agora, a regra do produto também é importante. Imagine que você tenha uma composição de funções, então uma f composta com a g de x, né? Estou escrevendo y igual aqui, né? Y igual a f composta com g de x, e a gente quer encontrar a derivada de y. Então aí é aquela ideia de você identificar qual é a função que é de fora, qual é a função que é de dentro, e aí a derivada fica derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Note que eu mudei ali a nossa notação, né? Eu estava usando dx, agora eu estou usando a linha ali, né? Então, y' é igual f' aplicada em g de x vezes g' de x, tá bom? Então, essas são as regrinhas aí apresentadas nesse capítulo 3 aí de derivadas, tá? Então, isso termina o exercício 1, né? A gente queria relembrar essas regras. Vamos para o exercício número 2. Vou fazer alguns dessas derivadas, algumas são diretas, né? Por exemplo, qual é a derivada de x elevado a n? É n que multiplica x elevado a n menos 1. Qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x. Qual é a derivada de b elevado a x? É b elevado a x vezes logaritmo de b. Qual é a derivada de logaritmo de x? 1 sobre x. Qual é a derivada de logaritmo de x na base b? Aí tem que ter cuidado. Aí esses vão fazer, né? Vamos começar a fazer alguns aqui, porque daí a gente tem um pouco de cuidado aí nessas derivadas, né? Então, exercício número 2, imagine que você tem o y igual ao logaritmo de x na base b. Qual é a derivada, né? Então, aqui tem várias possibilidades. E eu vou fazer já resolvendo um exercício que também é apresentado aqui, ó, que é o exercício 3 aqui, ó, o exercício 3, a letra D, aqui, ó, a letra D, tá? Então essa justificativa que eu vou dar aqui serve para o exercício 3, letra D. Então, ó, observe que a gente pode pegar o logaritmo e fazer uma mudança na base do logaritmo aqui da seguinte forma, né? Eu vou usar o x aqui, eu escrevo como logaritmo natural de x dividido por logaritmo de b, tá certo? Então, ó, o argumento aqui virou logaritmo natural de x e a base, o b, virou logaritmo natural de b. Então, isso aqui é sempre verdade, tá? Sempre verdade. Uma vez que você escreveu assim, posso melhorar aqui um pouquinho, né? Colocar aqui, ó, 1 sobre logaritmo de b. Logaritmo natural, né? Logaritmo natural de x. E agora eu derivo essa função aqui, que é a mesma coisa. Agora, a derivada, o y', é igual a 1 sobre logaritmo natural de b, porque isso aqui é uma constante, não muda, vezes a derivada do logaritmo natural de x, que é 1 sobre x. Ou seja, a derivada do logaritmo de x na base b é igual a 1 sobre b, 1 sobre x logaritmo de b. Tá certo? E isso aqui explica por que a gente usa, né? Por que você pode usar só o logaritmo de x ou usar mais logaritmo de x. Veja que qualquer logaritmo de x na base b, para qualquer base b aqui, né? Você tem a seguinte igualdade, ó. Observação. O y igual ao logaritmo de x na base b nada mais é que uma constante vezes o logaritmo natural de x, onde essa constante é igual a 1 dividido, né? 1 dividido pelo logaritmo natural de b, tá bom? Então, por isso que a gente pode, no lugar de ficar usando logaritmo com várias bases, né? A gente pode usar sempre o logaritmo natural de x, porque né, a menos de uma constante, qualquer outro logaritmo é igual a ele, né? Só tem a diferença da constante ali multiplicando, tá bom? Então esse resolve aí essa derivada. Vamos ver outras aqui, né? Aí você tem derivada do seno de x, é o cosseno de x, derivada do cosseno de x é menos o seno de x, derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. E aí esse talvez a gente possa resolver, né? Então qual é a derivada da tangente de x? Como que você chega na secante ao quadrado de x, não é isso? Vamos fazer esse. Então, você tem aqui
se você escrever y igual tangente de x, então você sabe que isso aqui é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, como é a derivada, né? Como é a derivada? Derivada aqui, regra do quociente, o cosseno fica ao quadrado no denominador, então aqui você vai colocar cosseno de x que multiplica derivada do numerador. Derivada do seno de x é o cosseno de x. Agora, numerador vezes a derivada do denominador. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Quando você fizer aí as multiplicações necessárias e organizar o numerador, você vai encontrar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Sabemos que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Então isso aqui, a derivada de y, é igual a 1 dividido por cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Bom, então fica tranquilo aí, né? Aí você tem outras coisas aqui que seguem na mesma linha, né? Quer dizer, qual é a derivada da cossecante de x? É menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Qual é a derivada da secante de x? É a secante de x vezes a tangente de x. Qual é a derivada da cotangente de x? É menos a cossecante ao quadrado de x. Aqui agora, você tem alguns que talvez valha a pena a gente fazer, né? Que é o y igual o seno. Esse seno a menos 1 de x aqui é o arco seno de x, tá? Arco seno de x, arco cosseno de x e arco tangente de x. Vamos fazer a derivada do arco tangente de x, que aí a gente dá uma olhada como que é feito essas derivadas, né? Então, vou derivar o arco tangente de x. Então, ó, y igual ao arco tangente de x. Então, se você tem essa igualdade, você sabe que a tangente de y é igual a x, Aí, a ideia aqui é você fazer um triângulo. Vamos ver se eu consigo fazer o triângulo aqui, né? E aí você faz um triângulo. Vamos ver aqui. Vou colocar esse triângulo assim, quer ver? Vamos ver se vai dar certo aqui, né? 90 graus aqui, ó. Pronto, que beleza aí, ó. Aí esse triângulo aqui eu vou colocar o ângulo y aqui, ó. E aqui, como a tangente de y é x, então aqui tem que ser x e aqui tem que ser 1. Porque, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nessas condições, a hipotenusa é 1 mais x ao quadrado, né? Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, tá? Deixa guardado isso aí. Agora eu vou pegar essa igualdade aqui, a tangente de y igual a x, e vou derivar de forma implícita. Então, na hora que eu derivar, eu vou ter derivada da tangente de y, secante ao quadrado de y, dy dx. Derivada de x igual a 1. Isso quer dizer que a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido pela secante ao quadrado de y. Ou seja, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de y. Então, a derivada do arco tangente de x é o cosseno ao quadrado de y. Mas eu não quero em relação a y, eu quero a resposta em relação a x. Então, eu vou voltar aqui para o meu triângulo, ó, e vou calcular o cosseno de y. Qual é o cosseno de y? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso quer dizer que a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, porque aqui eu tinha cosseno ao quadrado de y, aqui o cosseno de y é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, então a derivada é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, tá bom? Aí as outras derivadas você encontra de forma semelhante aqui, né? O arco seno de x, o arco cosseno de x. Então, nós aqui ainda temos, né, as funções inversas aqui das funções hiperbólicas, né? Então, vamos pegar uma delas aqui e vamos derivar, lembrando sempre, né, que o seno hiperbólico de x, isso aí acho que vale a pena escrevermos, seno hiperbólico de x é igual ao e elevado a x menos o e elevado a menos x dividido por 2, e o cosseno hiperbólico de x é igual
ao e elevado a x mais o e elevado a menos x dividido por 2, tá certo? E aí nós vamos tentar encontrar a derivada de cosseno hiperbólico, né, da inversa do cosseno hiperbólico, tá? De x, tá bom? Bom, como você tem essa igualdade, você pode escrever que o cosseno hiperbólico de y é igual a x. E aí você pode derivar de forma implícita. Então você vai ter seno hiperbólico de y, dy dx é igual a 1. Ou seja, dy dx é igual a 1 dividido pelo seno hiperbólico de y, né? Mas aqui, ó, olhando para essas duas as definições aqui, né, de seno hiperbólico de x e de cosseno hiperbólico de x, você tem o seguinte: nós conseguimos escrever aqui que o cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos o seno hiperbólico de x ao quadrado é igual a 1, tá bom? Verifique, né, se é isso mesmo. Agora, sabendo que isso aqui é verdade, você consegue escrever que o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a cosseno hiperbólico, né, de x menos 1. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos 1. Logo, a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por... Aqui é o seno hiperbólico, então aqui vai ficar raiz quadrada de cosseno, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos 1. Agora, quem é o cosseno hiperbólico de... É porque aqui eu coloquei x, né? Mas aqui não é x, aqui é y, né? Porque aqui era y. Então, peraí. Então aqui vai ficar y. Então, o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual ao cosseno hiperbólico ao quadrado de x igual a menos 1. Tá certo? Mas aqui a derivada é seno hiperbólico de y. Então vai ficar, logo, a derivada de y em relação a x vai ficar igual a 1 dividido pela raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado de y menos 1. Mas quem é o cosseno hiperbólico de y? É x. Então, a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, a derivada da inversa do cosseno hiperbólico de x é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, tá bom? Então, os outros seguem de forma parecida, tá? Bom, aqui a gente já havia feito lá a letra D do número 3, mas vamos fazer aqui a letra A, a letra B e a letra C, né? Então, a primeira coisa aqui é falar sobre a definição do número de Euler aqui, né? Então, a gente pode... Vamos lembrar aqui como que o livro faz essa definição, né? Então, ele faz assim, ó. Definição... Ele fala assim, ó, de todas as funções do tipo a elevado a x, né? A maior do que 0, diferente de 1, aquele negócio todo... ele fala que o número e, número e, não é número e. Então, o número e é tal que o limite, quando h tende a 0, de e elevado a h menos 1 dividido por h é igual a 1. Tá? Então, por definição, o número de Euler é tal que o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h é igual a 1. Tá bom? Lembre-se que isso aí é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y igual a e elevado a x em 0, né? Quando o a vale 0. Tá bom? Essa é a definição. Mas você ainda pode escrever, né, expressar o número de Euler como um limite. E aí a gente lembra rapidamente aqui, né? Aqui é a letra A do número 3, aqui é a letra B do número 3. E aí a gente começa assim, ó. Você considera que f de x é logaritmo, né? F de x igual a logaritmo natural de x, né? Então, considere f de x igual a logaritmo natural de x. Daí, a derivada de f é igual a 1 sobre x. Por definição,
por definição, a derivada dessa função é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Nesse caso aqui, vai ficar igual a, né, f de x igual ao logaritmo de x. Então vai ficar logaritmo de x mais h menos o logaritmo de x dividido por h. Se você considerar então o x igual a 1, então f' de 1 ele é igual a... aqui tem limite, né? Aqui tem... Estou esquecendo o limite aqui, não pode, né? Então aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Aí, então aqui vai ficar limite quando h tende a zero do que, né? Do logaritmo de 1 mais h menos o logaritmo de 1 dividido por h, mas o logaritmo de 1 é zero, logaritmo natural, né? Então aqui o limite, h tendendo a zero. Então aqui vai ficar logaritmo de 1 mais h dividido por h. Eu ainda posso usar propriedades do logaritmo e escrever isso aqui como sendo limite, quando h tende a zero, do logaritmo de 1 mais h elevado a 1 sobre h, como o f' de 1 é igual a 1. Por que é 1? Bom, porque o f' de 1 é 1 sobre x. Então, você tem um jeito legal de escrever o 1. Você pode dizer que o 1 é igual ao limite, quando h tende a zero, do logaritmo natural de 1 mais h elevado a 1 sobre h. E, com esse limite em mãos, você pode escrever o seguinte. O e, né, o número de Euler, ele é igual ao número de Euler elevado a 1, que é igual àquele limite, né, o 1, limite, quando h tende a zero, do logaritmo, né, logaritmo de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Aqui eu posso usar a continuidade e escrever que o limite, quando h tende a zero, de e elevado ao logaritmo de 1 mais h elevado a 1 sobre h, que é a continuidade da função exponencial, né? Aí aqui vai ficar igual a... Bom, aqui o e elevado ao logaritmo natural de alguma coisa é alguma coisa. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Então, logo, você pode escrever que o número de Euler é igual ao limite. Bom, aqui pode ser até x se você quiser, não tem problema nenhum, tá? X, n, não tem problema. 1 mais x elevado a 1 sobre x, tá certo? Então aí a gente escreve o número de Euler como limite. Então a letra A, a letra B, a letra C, ela fala algo parecido com a letra D, né? Você lembra que aquela justificativa nossa lá é porque... Por que você pode usar logaritmo natural de x no lugar de logaritmo de x na base b, né? Por que você opta por fazer isso? Porque o logaritmo de x na base b é igual a uma constante vezes o logaritmo natural de x. Né? O logaritmo de x na base b é igual a uma constante vezes o logaritmo natural de x. Algo semelhante acontece com a função exponencial, né? Então por que a gente usa essa função exponencial e elevado a x, exponencial natural, em vez da exponencial b elevado a x? É algo parecido, né? Então assim, se você considerar y igual a b elevado a x, então observação, né? Observação. Se o b é maior do que zero, existe um k, né? Existe um k, tal que, né? Real, né? Existe um k pertencente a R, tal que e elevado a k é igual a b. Bom, daí você tem que o y igual a bx é igual a e elevado a k elevado a x, que é igual a e elevado a kx. Então a gente sempre pode, em vez de usar a função y igual a bx, utilizar a função y igual a e elevado a kx, né? Vamos fazer o 4 aqui também, né? Depois a gente dá um tempinho aí pro vídeo não ficar muito longo, né? Nem que a gente faça um complemento.
Então aqui, o exercício número 4, ele pede para você explicar aqui como que funciona a derivação implícita e depois a derivação logarítmica. Então vamos fazer exemplos, né? Vamos fazer exemplos que a gente fala a respeito. Então, por exemplo, né? Número 4 aqui, letra A. Vamos pegar um probleminha, uma equação, né? X ao quadrado, vamos pegar alguma coisa bem tranquila, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, por exemplo, né? Então aqui, né? Um círculo ali, né? Centrado na origem de raio 4, né? Eu quero encontrar a derivada do y. Então, se eu quero encontrar a derivada do y, eu vou considerar que o y é uma função de x, né? Então, essa que é a ideia, tá? Então, aí você deriva os dois lados em relação a x. Aqui, deixa eu fechar direito aqui, né? Deriva aqui em relação a x. Bom, aqui, derivada da soma é soma das derivadas. E aí eu vou escrever 2x, derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada do y ao quadrado, 2y, e aí lembre-se, o y é função de x, então tem que aparecer o dy dx. Derivada da constante, 0. Aí você isola a derivada, o dy dx, então ele vai ser igual a menos 2x dividido por 2y. Então o que você tem é dy dx igual a menos x dividido por y. Aí agora vamos fazer então, usar a derivação logarítmica, né, para a gente poder exemplificar. E essa técnica, né, a gente usa para poder simplificar algumas contas mesmo, tá? Às vezes é vantajoso fazer isso, tá bom? Então vamos colocar aqui x menos 1, x mais 1. Então imagine que você quer derivar essa função. Dá para você derivar utilizando as técnicas que a gente já conhece. Regra do produto, regra do quociente, etc. Porém, você pode fazer o seguinte. Você pode aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade e usar do lado direito aqui da igualdade, você usar as regras do logaritmo, as propriedades do logaritmo. E aí você escrever logaritmo natural de x ao quadrado mais logaritmo natural de x menos 1 menos o logaritmo natural de x mais 1. E agora você deriva de forma implícita. Então aqui você vai ter 1 sobre y dy dx igual a 1 sobre x ao quadrado vezes 2x mais 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1. E aqui você organiza agora, pessoal. Então você vai ter que o dy dx é igual ao y que multiplica 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1. Substituindo o y aqui pelo que foi dado no início, você tem x ao quadrado que multiplica x menos 1 dividido por x mais 1 que multiplica 1 sobre x mais 1 dividido por x menos 1 menos 1 dividido por x mais 1. Claro, se você quiser somar essas frações aqui, né, dentro do parênteses, você pode somar, não tem problema nenhum. Mas pode ficar assim também a resposta. Depende de qual o seu objetivo final, tá bom? Então essa é a técnica aí de derivação logarítmica, né? Ela normalmente serve, a ideia pelo menos, é que ela simplifique as contas, tá? Tem que ver se ela simplificou. Então a gente imagina que se você fosse aplicar a regra do quociente e a regra do produto aqui para encontrar a derivada, você teria um pouco mais de trabalho, tá? Às vezes vale a pena você tentar, pelo menos no início dos trabalhos com essas técnicas, você tentar fazer de várias formas para você verificar quais as dificuldades de cada técnica. Aí você consegue perceber onde cada uma delas é melhor aplicada, tá bom? Bom, o exercício 5 e o exercício 6, eu vou te convidar para voltar aqui nos capítulos 3, na seção, né? Te convido para voltar na seção 3.7, 3.8, porque lá ele mostra as aplicações em física, em química, né? Ciências sociais, etc.
crescimento, taxa de crescimento populacional, etc. E aí dá para você perceber bastante sobre as aplicações desse conteúdo, tá? Então vale a pena dar uma lida lá no texto. E o exercício número 7, o exercício número 7 dá para a gente poder fazer, pede a linearização de uma função, pede a diferencial dy e pede para você fazer uma análise no gráfico. Então eu vou fazer a letra A e a letra B, e a letra C também eu vou deixar para você investigar no livro lá, porque ele explora bem essa parte, tá? Então, exercício número 7, né? A letra A fala da linearização, então a gente sabe que a linearização é igual a F, a linearização da F em torno de A, né? Então, F aplicada em A mais a derivada da F aplicada em A vezes x menos A. Note que esse lado aqui, direito da igualdade, é a mesma ideia da equação da reta tangente, tá? Então, eu vou colocar aqui como equação da reta, né? Porque daí a gente lembra, a equação da reta. O que é a equação da reta tangente? F de A, F' de A, x menos A. Então, ó, esse lado aqui, ó, é a equação da reta, né? Da reta tangente aqui, ó, tá bom? Então, presta bem atenção nisso, né? Vou deixar aqui como lembrete, né? E a letra B pede para você calcular a diferencial, né? Então, por exemplo, se tiver um y igual a f de x, então o dy é igual a f' de x dx, né? Então aqui o incremento agora vai ser dx, né? A variável independente é o dx e o dy aqui é a variável dependente, né? E aqui apenas para completar, nós vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui na parte das diferenciais, e aí a gente pega aquele gráfico lá que fala sobre o dx e a variação em x, para você fazer a diferença entre o dy e a variação do y, né? Porque daí isso tem aplicações importantes, né, nas aproximações, né? Então aqui, ó, vamos ver se está aqui. Não, está na página anterior ainda. Aqui. Então aqui você tem aqui, ó, esse é o gráfico aqui, ó, figura 5. Então aqui, ó, você tem o azul aqui, o gráfico azul é o gráfico da função, o gráfico vermelho aqui é a equação da reta tangente, tá? A equação da reta tangente, tá certo? E aí você tem aqui, ó, se você fizer uma variação no x, aqui o ponto P, tem aqui o x, né? X, f de x é o ponto P, as coordenadas do ponto P. E o ponto R, ele tem ponto R, não, ponto Q aqui, o ponto Q é na curva, né? No gráfico. Então o ponto Q, ele é x mais delta x e f de x mais delta x, tá certo? Aí então, olha só que interessante, né? Aqui, ó, o dy, ele é a variação na reta tangente, ó. Então você varia de x até x mais delta x, o que variar na reta tangente é o dy. E o que varia na curva é a variação em y. Porque o que é a variação em y? É y2 menos y1. Tá certo? Então aqui o dy é a variação na reta tangente. E o delta y é y2 menos y1. Então, quando o seu delta x é pequeno, você pode fazer a aproximação. Em vez de você calcular qual é o valor de y2 menos y1, você pode verificar qual é a variação, qual é o valor do dy, entendeu? Aí se aproxima, tá certo? Então y2 menos y1 é aproximadamente igual a dy, tá bom? Então dê uma olhadinha aqui, vale a pena. E é isso. Então ficamos por aqui hoje, gente. Até a próxima, até mais.